Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a nossa aula tem como tema como estudar de forma inteligente com a técnica de 20 minutos que aumenta muito a sua memória. No último vídeo eu pedi para que vocês dessem sugestões do que vocês gostariam que fossem as aulas nesse segundo semestre. E muita gente me relatou a dificuldade de guardar as informações na memória. Até estuda, passa horas estudando o mesmo conteúdo, mas mesmo assim esquece. Tudo na hora da prova que você precisa colocar lá em jogo, não consegue. Então, se você esquece tudo que estuda, passa horas estudando e mesmo assim esquece, ou estuda muitas vezes lendo e relendo o mesmo conteúdo, dando uma falsa impressão que aprendeu, este vídeo é para você. Então vamos lá? Qual a solução então para quem estuda várias horas e mesmo assim não vai bem em provas e concursos e tem aquela sensação de que não aprendeu? A solução é recuperação espaçada mais ensino reverso. O que seria isso? O que funciona é você ativar sua memória com essas técnicas, e essa técnica, né, que é a recuperação espaçada mais ensino reverso, é uma técnica ativa que dá mais memória. Eu tenho um vídeo no canal que fala de 5 técnicas de estudo, e hoje eu selecionei a que mais tem dado resultados. Nem a que eu gosto e nem a que muitas vezes você escolheu, quem assistiu esse vídeo, mas é o que tem tido uma técnica mais ativa. E essa técnica ativa, ela coloca você como realmente um sujeito, não só como se a coisa fosse por osmose passiva entrando em você, mas você tendo que fazer algumas ações. Então, o passo a passo está aqui. Estude por 20 minutos, um bloco de conteúdo. Então, vamos dizer que você está se preparando para um concurso, tem lá uma bibliografia, você pega um tema ou um autor. Agora vai ter essa prova nacional para os professores, que nós estamos com muitas inscrições. Eu dei uma olhada na bibliografia, ela é por temas, são temáticas, e aí eu convido todo mundo que vai fazer essa prova no Brasil todo a estar aqui no canal, vendo desde o primeiro vídeo. Agora, hoje o canal faz 4 meses, eu tenho 31 vídeos, fora as lives e os posts, e você pode estudar os temas por bloco, né? Então, avaliação, formação de professores, e aí você anota tudo que você lembrar. Então, você vai lá, fecha o material depois de 20 minutos de estudo e anota tudo que você conseguiu lembrar. Explique com as suas próprias palavras, porque tem gente que é visual, auditivo e sinestésico. Se você é visual, você precisa escrever. Se você é auditivo, você precisa ouvir e falar. E se você é sinestésico, você precisa muitas vezes até dar uma aula, pode preparar como se estivesse dando uma aula numa lousa para ter essa interação. Aí você explica com as suas próprias palavras, como se estivesse ensinando. É óbvio que você depois vai revisar o conteúdo, vai corrigir o que você esqueceu ou errou. Coloca os temas dos livros, dos autores, para também decorar esses temas. E aí você revisa de novo em 24 horas, depois em 3 dias e depois em 7 dias. Então, estuda 20 minutos, fecha o material, anota ou fala com as suas palavras, como se estivesse ensinando, se você for sinestésico. Revisa tudo, corrige o que você errou, revisa no outro dia, revisa depois em 3 dias e revisa em 7 dias. Isso ativa muito a sua memória. Esse é um exemplo prático e eu vou escolher aqui uma história com essa técnica de associação narrativa, que é uma excelente forma de memorizar conteúdos. Então, assim, a ideia é transformar conceitos científicos em personagens e situações de uma narrativa divertida e lógica. A gente vê alguns professores de cursinho que têm o hábito de fazer frases de efeito, fazerem músicas para esses conceitos científicos se transformarem em uma coisa divertida e lógica, né? Então, foi os primeiros professores que eu vi utilizando técnicas de memorização. Então, eu quero colocar aqui para vocês
esses exemplos práticos, tá bom? E aí, o primeiro exemplo peguei uma historinha que eu gosto muito, que é a Jornada da Gotinha Valente. E a Jornada da Gotinha Valente, ela é uma história para entender o ciclo da água, tá? E aí, era uma vez uma gotinha chamada Valente, vivia feliz no oceano. O sol brilhou forte e Valente evaporou subindo ao céu. Lá no céu, Valente se juntou às outras gotinhas e formaram a nuvem Dona Fluff. A nuvem ficou pesada e começou a chover. Valente caiu de volta à terra. Valente caiu em um rio e viajou até voltar ao oceano. O que a gente tem aqui? Então, foi todo o ciclo da água, com essa simples historinha, da evaporação, da condensação, da precipitação e do escoamento. E qual é a moral da história? O ciclo da água é uma grande aventura que nunca termina. E o que a gente tem de memória aí, né? O que a gente conseguiu com esse exemplo, com a Jornada da Gotinha Valente, o que a gente conseguiu memorizar com a história? Então, os termos científicos, eles foram fazendo parte da história, então era isso que você tinha que decorar, né? Então, para vocês entenderem que a historinha da Jornada da Gotinha Valente era para você decorar os termos científicos, então de uma forma mais divertida. Então, a evaporação é o sol aquece a gotinha e ela sobe. A condensação, gotinhas se juntaram e formam nuvem. Precipitação nunca ficou pesada e começou a chover. A nuvem ficou pesada e começou a chover. Escoamento e infiltração, a gotinha caiu no rio e voltou ao mar. Então, quais os resultados que a gente espera quando a gente faz uma coisa mais divertida e interessante para termos científicos, né? Então, é compreender o que se estuda de forma inteligente, porque eu tive uma aplicação prática. A gente tem até uma outra palavra que eu gosto muito, que é uma transposição didática. Então, você coloca didaticamente aquilo que você está colocando. Aumenta a capacidade de memória de longo prazo, porque você tem o seu foco em algo prático. Então, a aplicação prática hoje é a onda mais, né, já para falar em mar, a onda mais defendida é que tudo que se aprende tem que ter uma aplicação prática. Monta um plano de estudo eficiente e personalizado, né? Então, você pega lá uma historinha e personaliza ela. E a gente percebe o que pode sabotar ou não o que a gente está aprendendo, né? Querendo aprender. Então, assim, com apenas 20 minutos por tema, você já começa a ver o resultado, sendo uma forma bem mais acelerada e divertida de aprender. E se você gostou da dica, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Vou dar uma dica de que a live que eu farei daqui 15 dias será com a nossa conselheira do Conselho Estadual de São Paulo, Rose Neubauer, que foi secretária de Educação nos governos Mário Covas, de 95 a 2002, e nós vamos falar de um tema muito atual, que é a progressão continuada, que tem até um projeto de lei que quer tirar a progressão continuada, e a gente vai fazer essa live dia 19 de agosto, às 19 horas, estão todos convidados, mas é claro que eu farei a propaganda aqui no YouTube, nas redes sociais, e espero vocês comigo nessa live. E para quem está aí nesse semestre se preparando para provas e concursos, espero que essa técnica funcione e você aprenda de forma bem mais acelerada. E escrevam aqui nos comentários também o que vocês querem para o próximo semestre. Deem dicas e eu estarei aqui sempre pronta para ajudar, porque o conhecimento tem que ser dividido. Muito obrigada. Tchau, até a próxima, pessoal.